Adriano Garibe. O teatro do Adriano Garibe, Memórias, Paixões e Perfis. A arte de construir ruínas. 3 livros, inúmeras facetas e expressões artísticas como diretor, ator, jornalista, mas sempre usando a palavra. E como você disse, a palavra é uma bruxaria. Então, senhor bruxo, quando você diz que o destino de um livro é mais misterioso que o destino de muita gente, quando você teve a consciência que o seu destino, ou seja, sua vocação tem sido expressar por toda essa gama de códigos de linguagem como emissor? Nossa, o que eu posso te falar, Bruno? Escrever é uma coisa que fez parte da minha vida desde que eu me dei por... Desde que eu tive a minha primeira máquina de escrever, né? Eu era muito jovem ainda e escrever foi instinto, né? Foi uma coisa que... Foi uma paixão. E eu, a princípio, inclusive a escrita jornalística, né? Que foi a primeira que me atraiu, né? A crônica jornalística, né? A crônica do dia a dia e de alguns eventos que aconteciam também, que às vezes eu acompanhava pela TV, né? Então, eu ainda muito jovem em Bauru com a minha família, né? Eu lembro da Guerra das Malvinas, então eu fazia uma espécie de cobertura através de todos os periódicos que eu podia ler, em TV, em rádio e tudo mais, né? Dos meios de comunicação mais atuantes, eu colhia o máximo de informação possível e aí acabei fazendo algumas... Eu virei um articulista do Jornal da Cidade lá, que é o Jornal de Bauru, escrevendo sobre assuntos internacionais e tal. E isso eu nem era jornalista, eu devia ter 16 anos e tal, né? E também já tinha a minha prosa de ficção também, que eu escrevia na minha máquina de escrever, uma Olivetti 33, essa uma máquina, eu tinha uma paixão muito grande por ela, até pela coisa do papel e da máquina, eu achava aquilo tudo muito... Isso década de 80, né? Imagine você. E daí para fazer jornalismo na UEL, né, a partir de 83, foi um pulo, né? Quer dizer, eu não tive a menor dúvida, muito embora na cidade também já aprontava muito, já fazia muita coisa como mais como performer, né, do que como dramaturgo, né? Eu participei de um grupo lá de Bauru na ocasião, que é o Grupo Apenas, que era um grupo maravilhoso com poetas extraordinários. Comecei a publicar meus poemas nessa revista e tal. Então teve todo um movimento na minha juventude aí, entre os 15 e os 18 anos em Bauru, né, que me levou para esse lugar. Aí eu fui fazer jornalismo em Londrina quase como uma extensão disso, né, no começo da década de 80. E foi em Londrina. Antes ainda de Londrina, em Bauru, eu já me envolvi com um grupo do Paulo Neves, né, o Grupo Momento, que ensaiava na frente da minha casa. Então eu costumo dizer que eu encontrei o teatro atravessando a rua, né, porque eu vi um povo do outro lado da rua, assim, com um tipo de reunião assim, muito diferente das que eu costumava ver, assim, modo como eles se relacionavam, assim, eu via meio à distância do outro lado do quarteirão, até que eu tomei coragem, atravessei a rua e fui conhecer essas pessoas, e aí eu fui convidado para assistir a um ensaio, fiquei totalmente fascinado, né? Assistir um ensaio é sempre... Tá num set de TV ou de cinema é um pouco chato, mas assistir a um ensaio é algo extraordinário, né? Porque você vê os atores ali, ao vivo, na sua frente, trabalhando, tentando resolver problemas difíceis, que são os problemas da cena, com a ajuda dos seus parceiros e do diretor. Toda essa ambiência criativa do teatro me fascinou na hora. E aí eu fiz 2 peças com o Paulo Neves antes de ir para Londrina. Então, quando fui para Londrina fazer jornalismo, já tinha muito interesse. E encontrei lá o José Antônio Teodoro, né, que era também professor de história, como o Paulo Neves em Bauru, só que lá em Londrina, e que tinha uma companhia estável de repertório, que é o Grupo Delta de Teatro. Estava montando toda a nudez. Não, na verdade, estava montando Gota d'Água, do Chico Buarque e Paulo Pontes, né? E eu fui fazer um personagem do Mestre Egeu, que é um velho, eu jovem, com 21 anos, fazendo um velho. Eu ficava 2 horas na caracterização para me envelhecer e tal, né? Então, um papel atípico para mim, né? Fazer
um Não, cara você de... estava naquela época do Paraná, você estava muito broto, né? Muito novinho, rostinho, parecia muito menino ainda. Eu fui ver os vídeos ali nessa da companhia de teatro, eu falei, gente, ele deve ter estourado de ganhar publicidade. Mas a gente vai chegar em publicidade mais adiante. Garibe, dentro de todas essas expressões aí, essas facetas que a gente mencionou aí, muito grande, você me deu um trabalho gigantesco, eu já falei isso para você. Mas vamos lá, que bom, né, que você me deu esse trabalho, porque aí eu estudei mais. Para quê, exatamente? Explica Para isso. estudar, para poder fazer esse roteiro, né? Ah, para fazer o roteiro. Ah, tá. Tá. Agora, Garibe, vamos lá. Por que razão? Por que razão te dei esse São trabalho? muitas facetas de expressões, né? Ah, Você, como por isso que a primeira pergunta tinha que todas essas linguagens, você sempre domina a palavra, foi uma das coisas que eu mais sintetizei no seu roteiro. Mas vamos lá, Garibe, de todas essas facetas que você foi, o teatro, eu sei que você vai falar porque você gosta dessa coisa artesanal, né? Eu sei que você é um bicho do audiovisual, você conversa bem com o audiovisual, com a tecnologia, aquário, a tecnologia, tudo a ver, mas assim, falando assim do seu léxico mental, desse seu processo de compreensão entre seu hardware, seu software, da sua mente aí, o teatro ele limita devido à língua, né? Então, por mais que a gente se expresse, ainda tem todas as limitações das línguas de origem. Por outro lado, a escrita, por sua vez, ela vem da leitura, ou seja, onde é o seu melhor campo de expressão, assim? Eu acho que eu já sei sua resposta, mas acho que eu queria que você falasse, assim, que hoje você consegue, assim, hoje eu consigo expressar com todos os códigos, não só fisicamente, não só na pele. Onde que é o lugar que você mais consegue jogar todos esses códigos aí, expressar tudo que está na sua mente? como ator, não resta dúvida. E como ator, eu prefiro dizer como performer, porque isso tem uma implicação mais abrangente do que simplesmente ator, que é alguém que supostamente vai fazer um personagem, né? Mas o fato é que a ficção dramatúrgica primeiro que eu tenho um fascínio pela dramaturgia, e depois que, assim, desde as minhas primeiras incursões no teatro com um personagem ou com uma função específica em cena, me encanta a possibilidade da expressão teatral, e não só a minha, acho que todo mundo que tem isso como ofício, como profissão, né? Por causa da potencialidade que está implicada aí, que é o potencial físico, vocal e anímico, né? O seu potencial de alma, né? O potencial da sua alma, aí todas as suas emoções, né? O comprometimento que você tem que ter com a expressão teatral é um comprometimento muito profundo, né? E é o seu corpo e a sua vida e a sua alma que está ali, as suas emoções, é tudo, sua voz, né? É um comprometimento que não tem muito meio de caminho. Ou você vai fundo, né? Ou você fica pelo caminho, né? Então é muito difícil fazer teatro sem se entregar. Eu hoje vejo, enfim, como professor, às vezes eu vejo uma relutância muito grande de alguns alunos em se entregar de fato, ou seja, em trabalhar entendendo que o seu material de trabalho é você mesmo, né? É você com toda a sua vida, com a sua história, com as suas emoções, com o modo como você reage ao mundo, com a sua visão de mundo, tá tudo implicado aí. Então essa me parece, a expressão artística mais das que fazem parte das minhas profissões, já que você está dizendo aí, né, que não é uma só, é a mais envolvente, é a mais difícil, e a que exige mais entrega e paixão e disponibilidade, e mais do que isso, assim, não se pode atuar com preconceito aí, porque você vai ter que se colocar no lugar de muita gente de gente que às vezes, né, eu vejo também gente falando, não, eu não faço esse tipo de papel. Eu acho isso um pouco complicado para o ator. O ator, ele se coloca no lugar de quem quer que seja. É claro que ele pode escolher. Ele pode dizer, não, eu não quero fazer isso. Isso é totalmente legítimo, não vejo nenhum problema nisso. Mas eu já me coloquei no lugar de pessoas terríveis, né? Já fiz vilões terríveis, pessoas extremamente... Esses dias me perguntaram se o Russo de Salve Jorge era um psicopata. Eu disse, não acho que ele seja um psicopata. Eu sou um cara muito empenhado em fazer o que ele precisa fazer, que é ganhar dinheiro com o tráfico de pessoas para determinados fins, né?
Mas as pessoas, elas têm um julgamento bastante apressado das coisas, né? Elas só conseguem ver Ou através talvez da... ela não conseguiu verbalizar com esses códigos de linguagem que você traduz muito bem. Adriano, por que eu fiz essa pergunta? Porque no teatro, você, fazendo a sua análise comportamental, você performa muito bem sozinho, né? Você funciona muito bem sozinho. Você dá conta do seu rolê. Claro, aí tem os predicativos da sua idade e tal, tudo isso, de anos de carreira, né? Quando eu falo. Mas quando eu falo no sentido. E o audiovisual, ele tudo tem muito essa troca, né? Mas a Fernanda sempre falava que você tem que carregar esse hospício junto e tal. E eu percebo que você fica muito confortável no teatro porque você já está numa posição de diretor. Então, de algum modo, é de acordo com a sua mente que você coordena esse hospício. Mas, assim, você funciona muito bem sozinho. Por isso que eu fiz essa pergunta, né? Qual lugar que você se sente muito melhor? Porque, por outro lado, você fala nas outras entrevistas que é muito salutar o seu processo de escrita. E você gosta muito, porque é sozinho, ou seja, você gosta muito desse processo de escrita e você escreve muito bem. Por isso que eu fiz essa pergunta, né? Se eu pensei que seria escrita, você me surpreendeu falando que seria como ator. Mas, enfim, Eu acho vamos que a pergunta foi muito específica. Onde é que o seu coração bate? Talvez sua pergunta provavelmente foi essa. Meu Não, coração... a pergunta que eu fiz não foi essa. A pergunta foi onde você realmente verbaliza o que está no seu léxico mental para verbalizar, porque tem por conta da Bom, língua. aí eu tenho que dizer que é como escritor, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu entendi assim, qual é a expressão artística que mais... É claro que você é apaixonado pelo teatro, Garibe. Isso está na cara. A questão é como você consegue colocar muito bem. É na escrita, então, né? Eu acho que eu também consigo me expressar muito bem como performer, eu acho. Mas a escrita tem sido, no decorrer dos anos, só agora, depois escrevendo, né? Eu tô com quase 60 anos, só agora, acho que depois de escrever praticamente quase 40 anos, ininterruptamente, é que eu tô confiando na minha palavra escrita. É preciso fazer isso muito tempo para confiar no que você está fazendo. Então, por exemplo, esses livros que você citou que eu publiquei, né? O primeiro volume foi o Teatro de Adriano Garibe, com 5 peças minhas inéditas. Nenhuma delas só uma delas foi montada, as outras 4 são inéditas. Depois, o meu primeiro romance, a arte de construir ruínas, bem mais tarde, e logo depois um livro que é uma coletânea de contos chamada Memórias, Paixões e Perfis, porque tem muita memória minha misturada com ficção ali. Esses 2 últimos livros, por exemplo, as peças eu nem considero tanto, só as peças que eu estou escrevendo agora, que eu considero muito, porque elas já têm toda uma maturidade, que já é o resultado de uma bagagem, já de uma maturidade artística, né? Livros, eu respeito muito os meus livros, mas eu já tenho restrições a eles, já há umas, né? Eu publiquei um em 2015, eu acho que outro em 2017, ou seja, não faz muito tempo, né? Faz coisa aí de 10 anos, 8 anos, e eu os vejo muito bem. É difícil eu próprio fazer a avaliação, né? Eu preciso ouvir. Você não escreve livro para si mesmo, você escreve para os outros, na verdade, e num primeiro momento para você mesmo, porque, como você mesmo disse, é um ofício muito solitário, o ofício do escritor. No primeiro momento, você escreve para você mesmo, mas você sempre tem em mente que alguém vai ler essa carta. É como escrever uma carta, né? Quer dizer, você está escrevendo para alguém vai ler esse negócio, ainda que poucas, né? Eu acho que eu estou confiando mais na minha verve, digamos, literária ou ficcional agora, depois de quase 40 anos escrevendo, ou seja, os textos que eu venho produzindo nos últimos 3 anos, para ser mais específico, são textos que estão gerando um material extraordinário e que em breve eu vou encenar, entendeu? Eu pretendo encenar, porque há muitos anos, você não me perguntou, mas eu vou dizer, você nem tem como perguntar isso, há muitos anos eu estou longe do teatro, desde 2017 foi a última peça. Então eu fiz em 2017, não. A pandemia, e depois da pandemia eu não voltei para a cena ainda. Então eu estou querendo voltar para a cena com um texto meu, de autoria minha, dirigido por mim, onde eu vou estar atuando e comemorando os meus 60 anos de idade, que eu comemoro no ano que vem, né? Se Deus quiser. Então eu pretendo voltar, já que é para voltar para o teatro, eu vou voltar em grande estilo, eu não quero voltar de qualquer jeito, porque eu respeito muito essa arte.